Ó, primeiramente, é dizer para vocês que é um prazer enorme poder participar dessa live, porque tem tudo a ver, né, com a minha família, com os cursos que a gente sabe que os meus ancestrais vieram lá da Bessarabia, lá do leste europeu, e eu fico muito feliz por poder estar participando com vocês. Agradeço o convite da Alma e da Eliane, tá? E sejam muito bem-vindos, Flávio, seja muito bem-vindo, Edson, e, e é isso. Vamos que vamos. Bom, boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui. Não está aqui presente conosco a professora Aldora Veríssimo, mas ela mandou um vídeo, então no momento da fala dela, nós colocaremos o vídeo dela, ok? Bom, boa tarde, é uma alegria poder compartilhar este trabalho com vocês. Uma honra ter ao nosso lado os senhores Edson Dreher, Flávio Bittermann, a senhora Aldora Veríssimo e o querido Luizinho Travolta. Nossa lista de agradecimentos é grande. Foram tantas as pessoas que nos apoiaram, incentivaram enquanto pesquisávamos, que apenas a palavra obrigada não exprime toda a nossa gratidão. Muito obrigada a cada um de vocês e a você que nos assiste agora. Gratas também somos a Deus por ter nos colocado em uma narrativa tão fabulosa. Iniciamos o trabalho deste livro partindo das seguintes premissas: valorizar o homem do campo, valorizar a história do homem simples, valorizar a história da família, valorizar a história local. Os alemães bessarábios transitam na periferia da história geral, da história do povo alemão, russo, romeno e brasileiro também. Agora, que dimensão ganharão grandes fatos históricos quando compreendidos a partir da nossa herança? Conter e ser contido. Pertencemos a uma história e essa história nos pertence. Fomos forjados pelos acontecimentos anteriores e escreveremos os ulteriores, dando continuidade à narração. Não por acaso, nós escrevemos o prólogo do livro Onde Mora a Saudade em pseudo-coautoria, se assim eu posso designar, com 3 pessoas. O Fritz Schwartz, que era agricultor, protestante, que migrou para a Bessarabia em 1917. Rosine Franz Brandt, mulher, do campo, nascida na Bessarabia e que chegou ao Brasil em 1926. E Oscar Quast, nascido e criado nas colônias Aimoré, Água da Colônia e também Colônia Seca, e que é o nosso contemporâneo. Então, nós abrimos o livro, dando a fala a quem viveu a história. Nós optamos pelo termo alemão bessarábio por resumir em si a trajetória desse grupo histórico. O alemão bessarábio é, sim, um alemão russo. Todavia, se tornou romeno e foi retirado da Bessarábia em 1940. O alemão bessarábio é, de mesmo modo, um alemão romeno, que viveu na Grande Romênia. Desta feita, a designação alemão bessarábio remete-nos imediatamente ao grupo de percurso único e contém em si os atributos históricos alemão, russo e romeno concomitantemente, sem excluir nenhum deles. A pesquisa que realizamos foi de abordagem etnográfica, com o uso da história oral, multimétodo, e enfatiza a importância do acervo familiar, composto por fotos, cartas, documentos, pertences e lembranças, e vale-se das vantagens digitais para socializar esse conteúdo. A triangulação de dados, verificação se um dado consta em outras diferentes fontes, garantiu-nos a qualidade das informações. Durante nossa coleta de dados, vivenciamos com aqueles que entrevistamos a alegria de ser lembrado e a alegria de lembrar-se dos áureos tempos de Água da Colônia e Aimoré. Colônias muito ativas, econômica, social e culturalmente,
mas que a partir da perseguição imposta e das políticas que estimularam a urbanização em detrimento do desenvolvimento e da melhoria de condições de vida no campo, tiveram as suas qualidades e força motriz subtraídas. Os olhos dos entrevistados brilhavam, a voz embargava, e era quase como se um baú de tesouros repleto de memórias se abrisse durante as nossas entrevistas. Disso incidiu o título, Onde Mora a Saudade. O mesmo sentimento que percebemos nos imigrantes falando de sua doce Bessarábia, observamos nos moradores da colônia Aimoré e Água da Colônia. Na capa do livro, de maneira sutil, estão inscritos os nomes das famílias que deram fôlego à obra. Esses, sim, são os protagonistas do enredo. E o que esperar da narrativa do livro? A todo momento, trazemos para o centro do palco o homem comum. Uma carta, uma correspondência familiar, conta-nos como foi a viagem das terras germânicas para a Bessarábia. Outra família exemplifica-nos por que eles deixaram as terras germânicas. Crônicas e depoimentos por nós colhidos iluminam nossa imaginação de como era a vida das Bessarábias. Entrevistas e documentos pessoais falam sobre a imigração para o Brasil. Neste último período, somam-se as fotos que nos aproximam da realidade vivida. Para o período da evacuação da Bessarábia, não temos imagens pessoais, mas recebemos os mais comoventes depoimentos. A alegria também está presente nas páginas que contam sobre as festas e pequenas anedotas recheiam o percurso do leitor. De mesmo modo, a fé permeia os capítulos. A igreja e a escola estão intrinsecamente ligadas ao imigrante. Arthur Succotti escreveu em uma feliz figura para expressar a importância e a relação entre igreja e escola. A igreja era mãe, enquanto a escola era filha. Em termos genealógicos, a contribuição da obra é a primeira versão de uma lista de nomes de imigrantes bessarábios que se instalaram em Aimoré e Água da Colônia. Certamente será complementada e almejamos por isso. Com igual desejo, compartilhamos o mapa das colônias venceslauenses. O que esperar do livro em termos históricos? Bom, a publicação de documentos, alguns raros ou mesmo inéditos, constam no livro, para que o leitor ou pesquisador possam acessá-los. Visto que búlgaros, judeus, romenos bessarábios já têm a sua saga documentada e os alemães bessarábios ainda não, este livro colabora com o preenchimento dessa lacuna. O registro do percurso dos alemães bessarábios das colônias Aimoré e Água da Colônia começa a conquistar sua evidência pública. É interessante como os alemães bessarábios, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, assim como os romenos, os gagaúzos, os moldavos, agradam-se em ver nós, brasileiros, mantendo os costumes. Criamos elos com pessoas tão distantes de nós. Finalizando, nosso desejo ultrapassa o compreender e registrar a vida nas colônias e estimula que as histórias familiares sejam transmitidas às novas gerações. Conte para os seus filhos o que você ouviu dos seus avós. Assim, vamos consolidar um arcabouço de conhecimento de nós mesmos e de nossa história. Contaram num certo dia que durante a Segunda Guerra Mundial, policiais revistavam as casas dos colonos em Aimoré e Água da Colônia. Confiscaram diversos pertences de uma moradia porque estavam escritos em alemão. A senhora, dona da casa, saiu e bradou de sua varanda: "Vocês podem levar tudo,
mas o que está dentro de mim, ninguém tira. Essa é a nossa história. Obrigada pela atenção. Muito bem, agradeço a participação. A gente segue aqui com a nossa live e agora nós chamamos, então, para participar da nossa live a Alma Esther, que vai contar também um pouco, né, da sua percepção sobre esse trabalho, sobre a composição desse livro, Onde Mora a Saudade. Alma, seja muito bem-vinda. Você está sem som, Alma. Alma está sem som. Obrigada. É com grande satisfação que podemos trazer nesse livro o registro da história verídica de nossos antepassados, de nossa família, desse povo que não temeu em cruzar continentes e mares em busca de terra e de paz. Nosso mais profundo agradecimento a todos que, de várias maneiras, contribuíram para que o nosso projeto se realizasse. Agradecemos aos nossos convidados, ilustres, por aceitarem participar e dividirem conosco essa história. Também nossos agradecimentos aos que estão nos assistindo e prestigiando esse pré-lançamento. O conteúdo do livro Onde Mora a Saudade está dividido em 4 partes, quais sejam: a primeira parte, a Besarábia. De início, levamos o leitor a compreender a saga dos alemães besarábios, recuando no tempo, no contexto em que vivia a Europa, sobretudo entre 1815 e 1850. Narramos os motivos que levaram os alemães a saírem da Alemanha e migrarem para a Besarábia. Situamos a Besarábia no mapa da Europa, como província russa, e a história das diversas colônias e as famílias fundadoras, das quais somos descendentes. A prosperidade nessa terra tão fértil e como os alemães besarábios viveram sob o governo russo e romeno. A segunda parte do nosso livro, Um Lar Brasil. Trazemos nessa parte a migração da Besarábia para o Brasil, o que motivou a empreenderem a viagem rumo a terras desconhecidas da além-mar, as Américas. Como se deu a preparação e a viagem nos navios? O trabalho nas fazendas de café e, finalmente, a aquisição de suas terras nas colônias Aimoré e Água da Colônia. Colocamos os marcos das colônias, sua formação, a educação e a infância com suas brincadeiras, as igrejas luteranas e batista, as escolas que foram construídas pela Associação dos Colonos, que custeavam seus professores. As escolas eram afiliadas à Associação das Escolas Alemãs, Deutsche Schule, com sede em São Paulo, que provia o currículo e acompanhava as condições de ensino nas colônias no interior do estado. Também discorremos sobre os desfiles das escolas, o canto coral, os atos teatrais e ginástica. Esses são os 2 pilares que os alemães levaram para a Besarábia e trouxeram para o Brasil, a religião e a educação. Também as serrarias, sobretudo a Aimoré, importante oferta de trabalho. O Clube Aimoré, com o campo de futebol, onde se realizavam torneios entre os times da região. O armazém, ponto de encontro da colônia com múltiplas finalidades. A agropecuária, o moinho, a fábrica de paçoca. Também não faltaram as famosas festas e comemorações da Igreja Central, conhecidas em toda a região, apresentações culturais e bailes. E um capítulo especial às mulheres da colônia, que tinham seu valor dentro da família e nas igrejas. A terceira parte do nosso livro se dá 1939 a 1945. Compreende o período da Segunda Guerra Mundial.
Relatamos a volta dos alemães besarábios que ainda permaneceram na Besarábia para a Alemanha, em 1940. A expulsão de suas terras, o reassentamento e a fuga desses alemães para sobreviverem. Nesse capítulo, colocamos a experiência de Helmut Hiller e sua família, que nos trouxe a dimensão do sofrimento dos alemães na época da guerra. Também a perseguição no Brasil e nas colônias, a campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, o uso do salvo-conduto para autorização de locomoção, o fechamento das escolas, a dificuldade dos que não falavam o português direito, a dispersão que se seguiu na busca de novas oportunidades, empreendendo negócios e assumindo outras profissões, e o fim das colônias. A quarta parte de nosso livro, Recomeços e Reencontros. Finalizamos com o pós-guerra dos que estavam na Alemanha e no Brasil. Os reencontros das famílias, principalmente na década de 1970. Narramos alguns encontros comoventes de irmãos, primos, que não se viam há 50 anos. Situamos a Besarábia de hoje, a Moldávia e a Ucrânia. E acrescentamos o relato do cônsul honorário da Moldávia, aqui presente, senhor Flávio Bittermann. No epílogo do livro, ressaltamos a força de nossos ancestrais e os valores enraizados que chegam até nós, a 8ª geração nascida longe da Alemanha. A última parte é dedicada aos agradecimentos e 4 anexos, o anexo 1, com algumas receitas da culinária maravilhosa da Besarábia, o anexo 2, lista de procedência dos primeiros imigrantes da Alemanha para a Besarábia, o anexo 3, lista dos imigrantes das colônias em Presidente Venceslau, e o anexo 4, documentos de cidadania alemã dos alemães besarábios na Alemanha. Esse é o nosso livro, Onde Mora a Saudade. Muito bem, então, tivemos a participação aqui na nossa live da Alma Esther Suckert Bindewald, uma das escritoras desse livro histórico, né, que a gente sabe que a Aimoré hoje, com muita surpresa, quando eu comento com as pessoas aqui da minha cidade, Presidente Venceslau, que a Aimoré está completando 100 anos de existência. Aí eles falam assim, surpresos, nossa, mas a Aimoré é mais velha que Venceslau? Surgiu antes por conta justamente dos imigrantes que aqui aportaram para desenvolver essa região, essa costa oeste do estado de São Paulo. Ok, Alma? Muito obrigado, viu, pela sua participação brilhante. A gente não cansa de ressaltar que a gente está fazendo essa live justamente em função do pré-lançamento do livro Onde Mora a Saudade. Tá? Que o lançamento vai ser no dia 4 de março, aqui em Presidente Venceslau, portanto, no próximo sábado, às 17 horas, na Associação Venceslauense de Letras, no Centro Histórico de Presidente Venceslau, com certeza vai ser um encontro, não diria uma festa, mas um encontro muito saudável e muito profícuo dessas emoções que a gente está trazendo, conseguindo. Aliás, eu me envolvo, né, Eliane e Alma, mas assim que vocês estão trazendo para a nossa cidade e para a nossa região, ok? Ô, Eliane, você falou para mim que a professora Aldora, que é a presidente da Associação Venceslau de Letras, ela não conseguiu a conexão com a gente. Você teria um vídeo para apresentar, é isso? Exatamente. Eu vou aqui compartilhar a tela, ok? Uhum. Perfeito. Ok, só um momento.
Vou dar só um tempinho aqui para chegar. Para subir. Ok, e então nós iniciamos. Olá, sou Aldória Maia Veríssimo. Fui professora de literatura durante 50 anos. Trabalhei com alunos do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Mestre em educação e, atualmente, presidente da Academia Vencesauense de Letras, já no meu 3º mandato. Somos uma academia jovem, apenas 15 anos, mas profícua. Já estamos em processo para viabilizar nossa 3ª coletânea. Temos apenas 28 acadêmicos, 18 residentes em Presidente Venceslau e 10 em cidades próximas. Somos um grupo seleto de senhores e senhoras, todos apaixonados pela arte de ler e escrever. A maioria dos nossos acadêmicos tem obras catalogadas em bibliotecas no exterior. Atualmente, a Academia Vencesauense de Letras está sediada no Parque Histórico Municipal de Presidente Venceslau, ocupando uma sala na antiga estação da FEPASA, Ferrovia Paulista, Sociedade Anônima. O local onde nasceu Venceslau. Tendo me apresentado, gostaria de expressar meus respeitosos cumprimentos ao cônsul honorário da Romênia, senhor Edson Roberto Dreyer, e ao cônsul honorário da República Moldóvia, senhor Flávio Bittelmann, também presentes nesta live. Mas o meu especial carinho e admiração vão para a Alma, Esther e Eliane Pantaleira. Amigas recentes, permitam-me chamar-lhes assim, esse encontro só foi possível pelo amor às letras e pela magia da literatura. Agradeço a vocês, autoras do livro Onde Mora a Saudade, a possibilidade de compartilhar deste momento a live de pré-lançamento e também a oportunidade de poder disponibilizar o espaço da Academia Vencesauense de Letras para o lançamento do livro físico. Pois bem, eu sou apaixonada pela história remota de nossos ascendentes. Sou filha de portugueses que vieram para o Brasil no início do século XX. Assim sendo, me é fácil concluir que nós somos frutos da somatória de nossas memórias histórico-afetivas. Fácil também é perceber que a cidade em que vivemos, seja ela qual for, e a região onde estamos inseridos, é fruto do trabalho dos primeiros moradores e, para cada era, por razões variadas, mas grávidos de sonhos e esperanças. Todos os que, por uma razão ou outra, migraram para outro país, certamente enfrentaram adversidades impensadas, mas com muito trabalho, perseverança, foram com seus valores, princípios, força física e fé, informando, conformando, formando um lugar que, apesar de não ser seu berço de origem ou terra natal, adquire, incorpora, com o enfrentamento da vida e suas vicissitudes, as concepções, convicções desse grupo. Características essas que ficarão marcadas na alma e nas atitudes dos seus descendentes por tempos e tempos. Na verdade, a cada grupo de imigrantes que chega,
forma-se uma via de mão dupla. Delegam influências e assimilam influências. Vocabulário, gastronomia, crenças, usos e costumes. Assim foi, vários imigrantes que aqui chegaram, nesta longínqua região do interior do estado de São Paulo, a que chamamos Alta Sorocabana. No caso em tela, que trata da história da imigração alemã, não há vencesauense jovem ou maduro, minimamente informado, que não saiba aquilatar a importância da presença dos alemães em nosso espaço geográfico. Prova irrefutável disso é a existência dos bairros Aimoré e Água da Colônia, e os inúmeros cidadãos vencesauenses de ascendência alemã. Presença alemã marcada pela discrição, pelo trabalho, pelo respeito, pela amabilidade e pela seriedade. O trabalho e a educação no trato com as pessoas eram as maiores marcas dos alemães, assim dizia minha velha mãe. Apesar dos percalços naturais de uma situação de imigração, a questão da adaptação, da acomodação, a saudade, a retidão de caráter e o foco sempre foram muito evidentes nesses irmãos recém-chegados, os alemães. Onde mora a saudade? A história dos alemães pressionados e das colônias Aimoré e Água da Colônia. Alma e Eliane, ao se dedicarem à pesquisa e elaboração dessa obra, além de nos situarem para que saibamos onde mora a saudade, no espaço geográfico ou no coração, vocês também deixaram muito claro a seus prováveis leitores onde mora o amor, o discernimento, o valor da família, o reconhecimento de nossas origens, a importância de registrar a contribuição histórica ligada à região e, o mais importante, a identificação das menores, maiores ou medianas partículas que formam a essência humana, já que a essência humana é a mais atrativa beleza diante de olhos lúcidos. Havemos que cultuá-la. Minha eterna gratidão a vocês, Alma e Eliane, por possibilitarem a mim e à Academia de Letras de Presidente Venceslau, por fazermos parte desse momento tão bonito para a família de vocês, para a nação alemã e para a história de Presidente Venceslau. Participar desta live de pré-lançamento do livro Onde Mora a Saudade me deixa muito honrada, mas anseio pelo dia 4 de março, quando então faremos o lançamento do livro físico Onde Mora a Saudade, no espaço da Academia Vencesauense de Letras. Acreditem, todos os nossos acadêmicos, todos os descendentes da nação alemã e todos os vencesauenses de bom coração lá estarão, de braços abertos, para receber as autoras e para participar
desse momento tão bonito que será o lançamento do livro Onde Mora a Saudade. Dia 4 de março será um grande dia para a Academia Venceslau de Letras e para a presidente Venceslau. Muito obrigada a vocês. Tá aí, portanto, ó, é isso aí. A professora Aldora Maia Veríssimo, pessoa muito querida aqui na nossa cidade, né, no seio da nossa comunidade, extremamente competente, extremamente capaz, e por isso que ela já está à frente da Associação Vencesauense de Letras. E é muito bom ouvir as palavras delas, né, que só enaltece ainda mais esse trabalho de pesquisa feita por vocês e que, digamos que é chover no molhado, elogiar e enaltecer o trabalho, tá bom? Agora, agradecer a professora Aldora pela participação, mais uma vez agradecer a professora Aldora por ceder o espaço da Associação Vencesauense de Letras para o lançamento do livro no dia 4 de março, agora, próximo sábado, às 17 horas, convidar o pessoal que estiver assistindo a gente para estar presente. E, ao mesmo tempo, agora, vamos ouvir o cônsul honorário da Moldávia, o Flávio Bittelmann, Mendes Bittelmann. Flávio, seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo convite, estou honrado em participar de um projeto tão bonito, e Onde Mora a Saudade, para mim, está no coração e nas histórias que os nossos antepassados contaram para nós. Eu sou um descendente bessarabiano, a Bessarábia, que foi 200 anos parte do Império Otomano até 1812, depois parte do Império Russo dos Czares, época em que meus 4 avós nasceram na Bessarábia e meu pai também. Meu pai nasceu em 1914, a Bessarábia ainda era um estado do Império Russo, e logo depois, em 1917, com a Revolução Bolchevista lá na Rússia, e com o Acordo de Versalhes, a Bessarábia largou a Rússia e fez parte da România até a Segunda Guerra Mundial, razão pela qual todos os nossos antepassados vieram para o Brasil com passaporte romeno, e eu mesmo hoje tenho cidadania romena também, que muito me orgulha, com a ajuda do cônsul Dreyer, com a ajuda de toda a turma da România, que foi muito simpática em me ajudar a tirar a cidadania romena. Meu pai veio para o Brasil em 1930, com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, convidado por 2 irmãos que já estavam em Fortaleza, e chegou com a roupa do corpo, sem sapato, só com uma alpargatas, sem mala, sem dinheiro. Foi recebido em Recife no navio por um primo, e que depois encaminhou ele para Fortaleza, onde estavam os irmãos. Ficou 2 meses estudando português na biblioteca de Fortaleza, para começar a ir para o campo trabalhar, e ficou 2 anos trabalhando de vendedor de porta em porta, de tecidos e roupas. Então, a vida dele não foi fácil, foi dura, como os irmãos trabalharam duro, e o dinheiro que eles juntavam, mandavam para chamar os pais que ainda estavam na Bessarábia, uma irmã, a outra irmã, o cunhado, e devagarzinho foram juntando toda a família em Fortaleza. Essa família, depois de uns 10 anos de Fortaleza, acabou optando por mudar-se para São Paulo, e todos vieram em São Paulo lá pelo ano de 1940, 40 e pouquinho, se estabeleceram no Brás, tanto moradia quanto negócios, e aí desde de Fortaleza eles já entraram no ramo de comércio de imóveis. Então, depois de ser vendedor de porta em porta 2 anos, eles viraram comerciantes no ramo de imóveis, e o que meu pai se dedicou a vida inteira. O lado da minha mãe, minha mãe já é nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas filha de pai e mãe bessarabianos. O pai dela nasceu
Edinet, ou Jednitz, mas hoje chama de Edinet, na Moldávia, e a mãe dele morreu no parto. O pai dele casou-se com uma outra senhora, teve mais um filho, e a tia dele, irmã da mãe falecida, foi visitá-lo e achou que ele estava muito tristinho lá na Moldávia, com uma madrasta, com um meio-irmão, e trouxe ele para criar no Brasil em 1910. Então, em 1910, ele veio para o Brasil e foi criado pela tia, e quando ele virou mais grandinho, ele também virou vendedor de porta em porta, foi trabalhando para o Nordeste, aonde ele encontrou em João Pessoa a sua nova esposa, minha avó, casou-se e minha mãe nasceu em João Pessoa. A família da mãe da minha mãe veio de Suqueron, ou Seni, ou Sorikiani, que também era Bessarábia e hoje está na Ucrânia, mais pertinho da fronteira, acho que 10 quilômetros de fronteira com Bessarábia. E ela, com seus 3 irmãos, perderam a mãe, e o pai, então, deixou os 4 filhos numa pequena cidade da Bessarábia, com uma senhora tomando conta deles, e veio para o Brasil sentir-se, havia uma oportunidade para trazer a família para cá. Encontrou que sim, trouxe os 4 filhos, estava em Recife no começo, acabou preferindo ir para João Pessoa, também se estabeleceram no comércio de móveis lá, e aí a vida continuou lá em João Pessoa. Minha mãe estudou a vida inteira em colégio de freira Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, mas ela, como judia, não precisava assistir aula de catecismo. Em compensação, ela tinha aula, durante a aula de catecismo, ela tinha que tocar piano e decorar poesias, para que as suas colegas não achassem que era muito moleza para ela. Então, cada aula de catecismo, minha mãe tinha que decorar uma poesia para compensar a moleza dela de não precisar ir para a aula de catecismo. Mas ela cresceu, o pai dela morreu em 1939, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Aí a mãe resolveu trazê-la para São Paulo para ficar mais perto da família do pai. E 1 ou 2 anos depois, a mãe faleceu, e por um destino da vida, aquela tia que cuidou do meu avô em 1910 ficou cuidando da minha mãe até minha mãe encontrar meu pai e se casar em São Paulo. Então, essa é um pouco a história da nossa família, também com muitas belezas que a gente se emociona muito. Eu, há 8 anos, me tornei honorário da Moldávia, e o que eu mais vivo são histórias bonitas das pessoas que me procuram, cada um com sua história, para contar. Eu estou procurando certidão de nascimento dos meus avós, e eles vieram daqui, vieram de lá, e que todo mundo me conta suas histórias, e é muito prazeroso para mim ouvir essas histórias. Tem um livro da comunidade judaica sobre o primeiro cemitério judeu de São Paulo, que fica em Vila Mariana, e os pesquisadores que fizeram esse livro pesquisaram túmulo por túmulo quem está lá, que idade nasceu, que idade morreu, de que cidade veio. E nesse cemitério, que já está praticamente lotado, a não ser que tenha uma vaga de um vovô que ainda está com 100 anos e ainda não faleceu e está reservada a vaga dele, 60% desse cemitério veio da Bessarábia. Então, a Bessarábia foi muito importante no começo da comunidade judaica também, aqui em São Paulo e arredores. E é uma delícia. Eu já fui 2 vezes para a Moldávia, vou agora em abril de novo, mas a primeira vez eu vou contar uma história emocionante. Eu fui assistir um filme chamado Uma Vida Iluminada. Nesse filme, que foi escrito por um jovem escritor americano, Jonathan Froer, e que depois virou filme, esse filme, um netinho está em Nova York,
beira da cama de morte do seu avô, o avô já com uns 90 anos na cama, bem fraquinho. Esse avô pega uma caixinha que está no criado mudo, entrega para o neto e fala: aqui nessa caixinha tem umas pistas para você encontrar uma mulher que ela salvou a minha vida e razão pela qual hoje eu estou aqui e que você existe. Se não fosse essa mulher, você não teria nem nascido, meu neto. E ele morre. O neto, com essa caixinha, pega um avião, vai, no caso, para a Ucrânia e começa a procurar essa mulher que foi a salvadora do avô dele. E acaba encontrando. O filme é muito emocionante, eu chorei várias vezes no filme. Quando eu saí do filme, um dos meus melhores amigos é um médico canadense de Montreal, cuja família é da Ucrânia. Eu liguei para ele, contei um pouco o resumo do filme e falei: vamos buscar as nossas raízes, vamos para a Ucrânia e para a Moldávia, Bessarábia, eu e você. E ele falou: topado. E aí a gente começou a organizar para ir para lá. Ele, como canadense, faria o visto dele automaticamente no aeroporto de Kishinev ou Chisinau. Eu, como brasileiro, só poderia ir para lá com uma carta convite. E aí eu falei: ai, onde é que eu vou arranjar uma carta convite para eu ir para Bessarabia? Eu tinha um tio ainda vivo e ele falou: olha, o nosso primo-irmão, que era o melhor amigo do seu pai, já falecido, a família toda dele foi para Israel e temos um primo lá que acho que ele pode te ajudar. Me deu o telefone, o e-mail, eu falei com esse primo, e esse primo falou: pode deixar que eu vou cuidar de arranjar a carta convite para você, e eu pedi também para ele me arranjar um motorista, um carro e um guia de turismo para me mostrar. Passado um mês, chegou a carta convite, eu falei: opa, agora com essa carta convite eu já faço o visto no aeroporto, já estou resolvido. E de vez em quando eu ligava para esse meu primo, que nunca me viu mais gordo na vida, e falava: e aí, o carro e o motor e o guia, pode deixar que eu estou cuidando. Aí faltava 2 meses, e o carro e o motorista e o guia, pode deixar que eu estou cuidando. Quando faltava 10 dias, eu falei: eu já estou indo. Ele falou: eu estou indo de Israel para lá, eu vou ser teu guia e teu carro. Legal. E levar, sem nunca ter me visto na vida. Maravilha. Foi muito emocionante, ele nos levou por todos os lugares. E aí a primeira visita nossa foi no cemitério de Chisinau, e eu cheguei lá e falei: tem algum escritório aqui? Tem um escritório. Vocês têm o nome das pessoas? Temos, sim, senhor. Tem algum Bittelman aqui? Temos 2, Michel Bittelman e Sura Bittelman. E meu pai chama-se Michel Bittelman. Chamava-se, já é falecido. Eu falei: puxa, um outro Michel Bittelman. Aí fomos no túmulo dele, era o tio do meu pai que faleceu um pouquinho antes do meu pai nascer, e meu pai recebeu o nome do tio em homenagem ao tio. Aí eu peguei terra do túmulo dele, pus num saquinho plástico, fechei lacradinho e trouxe para o Brasil para colocar no túmulo do meu pai. Foi uma coisa emocionante também. Depois fomos para a Ucrânia e também fomos procurar a cidadezinha de Smila, onde os pais do meu amigo, na verdade, os avós do meu amigo vieram, que os pais já eram canadenses, e foi uma viagem muito emocionante, muito bonita, em 2006. Em 2018, o ministro de Relações Exteriores da Moldávia convidou todos os cônsules honorários para fazer uma visita para a gente conversar e afinar nosso trabalho de cônsules honorários. E aí foi lindo. Aí eu já fui com minha esposa e com um dos meus filhos, e além de todo o trabalho diplomático, também visitamos, e eles foram muito espertos de fazer essa visita na primeira semana de outubro, que é o grande festival de vinhos da Moldávia. E aí a cidade toda se fecha, o centro da cidade vira um grande palco de música, dança e degustação de vinho. Então foi uma experiência maravilhosa que eu vivi nessa segunda viagem em 2018. E desde então eu tenho uma pessoa lá na Moldávia que me ajuda a buscar documentos para as pessoas que me procuram aqui. Eu também fiquei batalhando durante 4, 5 anos
para trazer os vinhos da Moldávia para o Brasil. Antigamente, a União Soviética consumia todos os vinhos, mas desde que a Moldávia agora quer ser mais parte da Europa, uma das coisas que o Putin fez foi fechar a torneira de importação da Moldávia, e aí a gente precisava exportar para outros países. Depois de 4 anos visitando as importadoras e todo mundo me falando, esquece, não tem interesse nenhum, isso é o nicho do nicho do nicho, ninguém, não tem mercado para isso. Um dia eu encontrei um vinho da România e um da Bulgária, fui descobrir quem importava, era a Winelands, que é uma importadora de Caxias do Sul. Aí eu falei com eles, eles toparam ir para a Moldávia e já trouxeram mais de 120 rótulos diferentes, de 20 vinícolas diferentes, e está tendo o maior sucesso. Está bombando a venda de vinhos da Moldávia aqui no Brasil, e eu estou muito feliz de ter conseguido isso. Então, essa é a nossa vida. Eu amo a Bessarabia, amo a Moldávia, já conhecia os livros dos bessarabianos búlgaros que o Jorge Kossikov fez, 3 volumes dessa grossura, com todas as árvores genealógicas. Fui no lançamento de um deles no Museu dos Imigrantes, aqui em São Paulo, e estava o cônsul da Bulgária, estava eu, e estava toda a coletividade búlgara, mas estou tendo muito prazer de me aproximar mais. Eu já sabia do meu querido cônsul Edson Dreyer, que é um bessarabiano alemão, mas todos os concertos da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, eu vou, e tem uma senhora muito simpática de seus 90 anos que senta-se do meu lado, e bate-papo com ela, ela perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era cônsul honorário da Moldávia, ela falou, eu sou bessarabiano alemã, eu vim da Bessarabia alemã também e tal. E um dia desses, ela sempre vinha com amigas, um dia ela veio com a filha, e de repente a filha dela era uma querida amiga minha, que eu nem sabia que era a filha dela. Então, temos essas histórias em comum, e estou muito feliz e estou louco para receber um livro desse. Espero que vocês façam lançamentos em São Paulo também, mas senão eu quero ler esse livro de ponta a ponta para me deliciar com as histórias. Muito obrigado, parabéns para vocês por esse livro maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, viu, o Flávio? Valeu pra caramba o seu testemunho. Vou falar agora com o Edson Dreyer, que é o nosso cônsul da Romênia. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Edson. Opa, boa tarde a todos. Obrigado, senhor Luizinho Travolta, aí pela essa condução dessa live. Quero enaltecer aqui o trabalho das irmãs Alma e Eliane, parabenizá-las por esse lançamento desse livro, porque é super importante a gente buscar a história, né? Então, a história dos nossos antepassados, a história como eles também se colocaram aqui no Brasil, qual foi o sentimento deles. Então, parabéns para vocês aí pela essa obra. É o meu ilustre amigo, colega Flávio Bittelmann, cônsul honorário da Moldova. Eu, como cônsul honorário da Romênia, também fico muito feliz em poder estar conversando e participando dessa live. Como cônsul honorário, esse será meu 9º ano aqui em Santa Catarina, representando o governo romeno. Como Bessarábia também, fico muito feliz em estar participando aqui. Meus bisavós imigraram ao Brasil em 1930, meu bisavô Kotilf Dreyer e a minha bisavó Bárbara Schuh Dreyer, vindos para cá, junto com famílias de amigos. Primeiramente, eles iriam ao Canadá, mas foram convencidos aí, entre Chisinau e até o Porto, na Alemanha, para fazer a mudança de destino, né? Então, tinha os propagandistas aqui do Brasil que diziam que seria um grande país, um paraíso e tal, e eles acabaram, então, mudando a ideia de viagem e vieram ao Brasil. Então, a nossa comunidade aqui, também falando da nossa comunidade aqui de Santa Catarina um pouquinho, para dividir com todos, a nossa comunidade começou a ser fundada aqui em Santa Catarina, no extremo oeste do estado, na divisa com o Rio Grande do Sul, com a Argentina, com o Paraná, né? Então, bem na região fronteiriça dessa região. Todos os
fundadores dessa comunidade aqui de Bessarábios, eles foram soldados romenos na Primeira Guerra Mundial, então eles fizeram a troca de fardas. Então tem muitos autores agora que estão se atualizando na Europa, principalmente na Romênia, tem grandes historiadores que estão fazendo essa mudança. Na verdade, em 1916, eles tiram a farda russa, usam a romena. Depois, em 17, se faz a anexação, em 18 é reconhecido como a Grande Romênia, mas no ponto da história já acontece antes. Então, o meu avô sempre contava da mudança. Num certo momento eles estavam como soldados russos, depois como soldados romenos. Mas foi de livre e espontânea vontade deles essa mudança. Eles tinham uma admiração muito grande pelo rei da Romênia, e eles estavam muito incomodados com o que vinha acontecendo aí da Revolução Russa, ou possível revolução, então com medo do comunismo, que eles não concordavam com tudo isso. E enquanto eles lutavam, eles acabavam sendo saqueados, maltratados, quem estava na Bessarábia. Então, eles fazem essa migração com todo carinho. Então, por isso também, a nossa comunidade aqui em Santa Catarina, o nome dela é a Associação dos Romenos Bessarabianos, né, do extremo oeste de Santa Catarina. Aqui o sentimento sempre maior foi de ser romeno, não de ser alemão. Então, um pouco diferente da história de vocês, porque eles trazem todo esse carinho que a Romênia teve com eles, e esse sentimento muito profundo com a Romênia. Então, em 1989, quando cai o comunismo, eles criam essa associação. Então, ela foi fundada oficialmente com o CNPJ em 1989 para comemorar a queda do comunismo. Por muitos anos, muitos tiveram o sonho de retornar para a Bessarábia, mas o comunismo não permitiu isso. A migração nossa, então, começa em 25 e termina em 32, mas com o grande ápice em 29 e 30, porque é logo após a Grande Depressão. Então, eles ficaram com muito medo de uma invasão russa, e a Rússia ameaçava invadir para buscar a Bessarábia para o território dela. Então, isso gerou aflição. E como eles eram todos soldados na Primeira Guerra Mundial, e tinham sido soldados em 2 países, então, para eles não era muito cômodo, não queriam ter que passar horror novamente numa guerra mundial. Então, perante isso, muitos começaram a migração. Por exemplo, os pais dos meus bisavós acabaram ficando na Bessarábia. Teve um que saiu em 40, outro que não quis sair, mas que conseguiu depois ainda fugir para os Estados Unidos. Então, foi bastante complicada essa história, a gente sabe da dificuldade de todo aquele povo. Mas, conhecendo o Cônsul Flávio, a história de vocês, de tantas outras pessoas que nessa jornada a gente veio conversando, e a associação também veio descobrindo, a gente percebe que a Bessarábia ela era de vários povos, eles tinham um sentimento de crescimento muito grande. Não era nem um comunismo, não era um socialismo, eles tinham um sistema cooperativista muito forte na sua integração, onde os povos conseguiam se desenvolver. Tanto que, em 100 anos, eles cresceram tanto que chegou a ser um problema na época, né, local, porque faltou terra já para eles. Então, tamanha foi o crescimento naquele período, principalmente como o Cônsul Flávio colocou, né, depois teve os primeiros anos, 1814, quando começou lá, Cônsul Flávio, né, a instalação das primeiras cidades. 817 foi a cidade dos meus antepassados, que foi uma das primeiras 17, né, que foram constituídas na Bessarábia, que foi Teplitz, que de lá que se origina. A nossa comunidade aqui, da Associação dos Romenos Bessarabianos, ela foi uma soma de vários líderes que não quiseram que a história se perdesse. Essa semana nós tivemos uma imigrante romena, dona Lídia Baumer-Lerbach, que completou 102 anos, né? Então, nós temos também os pais da Florentina Miller-Gluck, que é a nossa professora de romeno, pesquisadora, uma pessoa que foi de fundamental importância na continuidade da Associação dos Romenos aqui, que ambos os pais estão aqui nasceram na Romênia e estão aqui no Brasil. Inclusive, o pai da dona Florentina foi o primeiro presidente da associação. Até hoje, o senhor Nicodemos Miller é o presidente de honra da nossa associação. Então, aqui foi uma soma de pessoas que permeou várias gerações,
que teve primeiro os romenos que fundaram, filhos de romenos, e eu entrei nesse trabalho voluntário da nossa associação como membro em 2002, quando meu pai faleceu em 2001. Meu pai tinha um amor muito grande pela associação, o meu avô também, e aí o meu avô me chamou e falou assim, ó, nunca deixe os teus primos esquecer da história, nós somos romenos, não deixe que eles percam essa ligação. O pessoal fala que são alemães, que são... Não, nós somos romenos. Então, aqui se criou essa identificação muito grande, mesmo que os antepassados tenham vindo da Alemanha, criou-se seremos romenos de etnia alemã, né, antes, mas tem esse sentimento de comunidade romena tão grande. E foi isso que, em 2013, a embaixadora da Romênia no Brasil, naquele momento, viu quando visitou a comunidade e propôs a instalação de um consulado honorário aqui no estado de Santa Catarina. Então, nós somos o primeiro consulado honorário a ser uma cidade no interior, no mundo. Fica em Porã do Oeste, tá? A sede do consulado. Para o nosso orgulho, ela fica no meio da comunidade. Para falar um pouquinho da comunidade, sendo bem breve, a fundação foi em Mondaí, Santa Catarina, na época Porto Feliz, tá? E como a nossa comunidade ela é tanto de protestantes luteranos, como também de católicos, logo, na sequência, os católicos foram para outra cidade que chamavam Porto Novo. Então, houve a divisão das famílias pela religião que elas tinham. Então, elas ficaram separadas por muito tempo. E Porã, justamente, no meio dessas duas, que eram um distrito na época de Porto Feliz, que depois, hoje Mondaí, Porto Novo, hoje Itapiranga, e os 5 municípios que compõem a região ainda tem Tunápolis e São João do Oeste. Então, essas são as 5 cidades que compõem a associação. Hoje a gente é mais ou menos 10 mil descendentes, né, dessas famílias que vieram aqui. Então, a gente se tornou uma comunidade grande, assim, mas principalmente organizada. Eu acho que nós temos muitas comunidades maiores, né, Consul Flávio, inclusive em São Paulo, que se estima que 300 mil famílias tenham vindo de romenos para São Paulo, só que aqui é uma comunidade organizada. Aqui, em 2007, lança o documentário Romênia Brasil, Imigração, uma trajetória histórica. Então, onde foi um documentário de 29 minutos contando a história da imigração. Como todo o primeiro trabalho com algum erro de história, né, principalmente o início do documentário, a gente não faz essa colocação adequada de como se deu os períodos, né, entre Romênia e Rússia, mas hoje a gente espera retratar isso no livro do centenário, que vai ser lançado em 2025, né? Então, a primeira família chega aqui em 25, mas a grande maioria é 30, 29 e 30, né? Saindo do medo aí de uma possível nova guerra, que, infelizmente, acabou se confirmando nos próximos anos, decorrentes depois da saída deles. Então, a comunidade aqui lança esse livro, em 2008, registra ele no Consulado Geral do Rio de Janeiro, da Romênia. Então, a partir daquele ano, nós somos a primeira associação regulada, registrada no Ministério das Relações dos Romenos no mundo, na Romênia. Então, a gente tem uma conexão direta com o Ministério, que cuida das comunidades no exterior, desde 2008. Então, depois disso, a gente fez vários trabalhos aí, em busca de recuperar a cultura, a culinária, oficinas de artesanato, aulas de idioma. A professora Florentina foi se especializar na Romênia. Eu também tenho formação avançada em romeno na Universidade de Brasov, eu fiz em 2017. Entre 2015 a 2017, eu mais estive na Romênia do que aqui. Então, eu nutro um carinho, um amor muito especial. E também, como cidadão romeno, desde 2019, eu e Flávio fomos aí praticamente juntos, né, como cidadãos romenos na época, né, Consul Flávio. Então, um orgulho muito grande de representar também a terra dos meus antepassados. Tenho o sonho ainda muito grande de visitar as cidades na Ucrânia, mas, infelizmente, não, pelos motivos de guerra, não foi possível ainda fazer essa visita. Mas tenho um amigo meu, Dr. Edgar Dais, que é conterrâneo também, que esteve lá. Inclusive, as casas do meu bisavô ainda está intacta, né? Ele foi com pessoas, com amigos que conheciam a região, falaram, ali moravam os Dreyer,
ali moravam os Dais, os Balmer, e assim por diante. Então, tem esse carinho, né, muito grande por essa região. Então, fico muito feliz de estar compartilhando, a gente tem uma história em comum, né? Depois, a história vai mudando um pouco o destino das pessoas, e graças a Deus nós chegamos também ao Brasil, onde a gente pode estar nesse país, e fomos tão bem recebidos lá atrás. Logicamente, para fazer também jus, também houve perseguição aqui na comunidade durante a Segunda Guerra Mundial. Eles perseguiam tanto alemães, italianos e romenos, que naquele momento estavam no mesmo lado, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, muitas famílias queimaram documentos, perderam documentos, pessoas foram buscadas pela polícia, interrogadas. Então, foi um momento assim também de angústia para a nossa comunidade lá atrás, para os primeiros que vieram aqui para Santa Catarina. Então, também deixar esse registro. Novamente, me colocar à disposição do que puder colaborar, também colocar a nossa associação, a nossa comunidade à disposição aqui, no que a gente puder trocar de intercâmbios com a comunidade de vocês ali. E sempre uma satisfação poder estar falando um pouquinho da nossa família. Me lembro muito do meu avô, que já é falecido, do meu pai também, do amor que eles tinham, acalentavam pela essa história toda e tudo que eles viveram e vieram para cá. No meu caso, não tivemos uma família grande, só veio meu bisavô, minha bisavó para o Brasil. O meu avô acabou nascendo aqui de parto normal, quando a minha bisavó tinha 40 e poucos anos, né? Então, no meio da floresta, no meio do nada, no meio da mata, muito humildezinho, muito pobrezinho. Então, eles começaram a se desenvolver. Lá na Bessarabia, eles eram filhos da minha bisavó de industriais. O meu bisavô, ele tinha comércio e indústria de máquinas também agrícolas, fazíamos as máquinas agrícolas para atendimento. Aqui eles começaram criando gado depois, e criaram 11 filhos, depois do meu avô teve 11 filhos, então a família ficou grande de novo, mas ele foi filho único, e para ele era muito difícil, porque os primos estavam na Alemanha, estavam no Canadá, os que ficaram na Bessarabia, na Romênia, ninguém sabe o que aconteceu, né? Imagina-se o que possa ter acontecido, mas simplesmente foram varidos da história. Realmente uma página triste da história, né? Valeu, o Edson, obrigado, viu, pelos seus relatos aí, seu testemunho, e é como a gente falou, né, as histórias, elas vêm se somando, a gente vai absorvendo tudo isso aí, é um aprendizado, e mais uma vez eu agradeço às irmãs pela oportunidade de estar aqui com vocês, ok? Lembrar vocês que nós temos o agendamento, a agenda do lançamento do livro, com vários eventos agora para março de 2023, ano de comemoração, como eu disse no começo, de 100 anos de existência da colônia Aimoré, em Presidente Venceslau, aqui na costa oeste do estado de São Paulo. E todos os eventos são abertos ao público, gratuito, e a gente vai passar aqui a agenda. Em Venceslau, dia 4 de março, às 17 horas, das 17 horas até às 19h30, teremos uma roda de conversa, né, a noite de autógrafos, na sede da Academia Vencesauense de Letras, a AVL, no Parque Histórico Municipal de Presidente Venceslau, na antiga estação da ferrovia FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., a ferrovia essa que eu informo para vocês está desativada há muitos anos, mas que o poder público municipal acabou conseguindo uma concessão para, digamos, uma manutenção, uma restauração, um reaproveitamento, um upgrade daquelas instalações para ocupação, para outras atividades, como, por exemplo, em Presidente Venceslau, nós temos lá a AVL, temos também uma Secretaria Secretaria de Meio Ambiente, tá? Temos também Casa do Artesão, e muitas atividades acontecem por lá. Então, vai acontecer isso ali na Praça Generoso Marques, em Presidente Venceslau. Em São Paulo, no dia 25 de março, teremos palestras, 15 horas, exposição de fotos e de objetos e autógrafos, das 14 horas até às 17h30, lá no Museu da Imigração, que fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no bairro da Moca.
E para o pessoal que está acompanhando, que queira adquirir o livro Onde Mora a Saudade, que relata a chegada dos alemães bessarábios, dos bessarábios no Brasil, e especificamente aqui na região de Presidente Prudente, em Presidente Venceslau, na Água da Colônia e no bairro Amoré, podem adquirir através do site da Editora Telha, editorateliha.com.br, nos eventos de divulgação que estão por acontecer, ou diretamente com as autoras, pelo e-mail alemãesbessarábios@gmail.com e receber o livro autografado. Vou repetir, Alemães Bessarábios sem o tio, tá? alemãesbessarábios@gmail.com e vai receber o livro autografado. O contato com as autoras do livro Onde Mora a Saudade, esse próprio e-mail que eu divulguei, alemãesbessarábios@gmail.com, tem o Facebook também, Bessarábios, tem o Instagram também, @Onde Mora a Saudade, e tem o site www.alemãesbessarábios.com.br. Antes de eu fazer o encerramento... No Museu da Imigração, será que horas? Museu da Imigração, das 14 horas até às 17h30. Museu da Imigração, São Paulo, bairro da Moca, lá na Rua Visconde de Parnaíba. Antes de fazer o encerramento aqui da live, eu gostaria de abrir, por último aqui, para os agradecimentos do cônsul Edson, tá? Os seus agradecimentos e a sua palavra final sobre essa live. Obrigado. Agradecer imensamente a oportunidade de participar, parabenizar novamente toda a comunidade, as escritoras, autoras dessa obra, que é muito importante a gente preservar a história das pessoas. Então, já fiz uma leitura, não pude me ater, como chegou o livro ontem, com o Flávio, acabei fazendo a leitura durante o dia hoje. Parabéns. Obrigado aí pela oportunidade de participar e desejar que seja um grande sucesso o lançamento presencial e, com certeza, a obra já vai estar eternizada. Grande abraço a todos, um bom final de semana. Muito obrigada. Flávio Bittelmann é o nosso cônsul da República Moldova, né? Moldova ou Moldávia, os dois nomes são conhecidos. Moldávia. Você sabe que eu, sabendo que as minhas raízes vieram dali, daquele cantinho do leste europeu, na última Olimpíada eu fiquei emocionado ao ver o atleta da Moldávia entrar no recinto. Acho que era só um atleta, mas foi muito emocionante, né? A garra de poder estar ali participando, ainda que fosse um único participante, um único representante, mas para mim, que tenho essas raízes, foi muito emocionante, viu, Flávio? Suas considerações finais, por favor. Muito bom. Queria aproveitar em agradecer muito as duas autoras, com muito carinho, e lembrar que, nesse momento de guerra horrível que a Rússia está atacando a Ucrânia, milhões de ucranianos saíram da Ucrânia e outros mudaram de cidades dentro da própria Ucrânia, e desses milhões, 1.200.000 saíram da Ucrânia pela Moldávia. Alguns ficaram na Moldávia, no total 120.000 estão até hoje na Moldávia, esperando o fim da guerra, esperando alguma solução, morando em casas de família, em hospedagens, em igrejas, em centros culturais. Cada um se vira, e os outros 1 milhão passaram e foram para a România, para a Polônia, para a Alemanha, para outros países. E, recentemente, em São Paulo, no dia 13 de dezembro, nós tivemos uma mostra de filmes muito emocionantes de como os moldavos estão cuidando dos refugiados ucranianos. Foi muito emocionante, tivemos 200 pessoas lá e depois, online, muitas pessoas mais assistiram esse filme. Então,
muito obrigado pelo convite para participar com vocês dessa live. Espero vê-las pessoalmente dia 25 de março no Museu da Imigração e quero um autógrafo duplo ou triplo ou quádruplo lá nessa data. Um forte abraço. Obrigado. Abraço, Flávio. É muito legal esse seu relato aí. E para a gente, né, também é especial por saber que a Moldávia é um país acolhedor. Né? É muito legal, muito bacana. Agora, vou ouvir a Eliane Suckert Pantalena com as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos que assistiram, a vocês dois que estão aqui conosco, né? Um da Moldávia, outro da Romênia. Eu falei assim, tem que ter esse pessoal que é da terra mesmo, lá da Bessarábia, não é? É como o Luizinho disse, é um amor muito grande. A gente aprendeu a gostar da Bessarábia, né? Não importa se ela era Rússia, se depois é Romênia, se hoje é Moldávia, não importa. É aquela Bessarábia, aquele sentimento que todos nós carregamos dentro do peito, do amor a essa terra, a essa gente, né? Nós gostamos muito disso. E muito obrigada por vocês, obrigada por todos os elogios também. Eu espero que vocês curtam a leitura, gostem do livro. Nós vamos, inclusive, sortear um livro agora. Então, eu vou falar para o pessoal aí, ó, você que não deixou nenhuma mensagenzinha aí no YouTube, corre, faz sua mensagem, que entre as mensagens a gente vai sortear alguém para receber um livro, tá ok? Então, vai lá, deixa aí sua mensagem no YouTube. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada ao Vizinho, a Aldora, que também vai ver a gente depois, Edson Breher, Flávio Bittelmann. Eu já tinha tido o prazer de ouvir os dois, o Edson e o Flávio, em outras palestras, e eu digo assim, que toda vez eu escuto, gosto muito de vocês, a gente percebe assim que vocês trazem muito amor mesmo no que vocês falam, é muito verdadeiro, isso é muito bom para a gente, ok? Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Agora, a outra metade do livro, a escritora Alma Esther Suckert. Tudo bem? Suas considerações finais. Também um agradecimento por vocês darem essa importância ao nosso trabalho. Estamos muito satisfeitas com a repercussão que está tendo, inclusive aos senhores, a AVL, e foi nossa surpresa como foi bem aceito esse livro. Realmente é uma lacuna que nós estamos preenchendo agora. E obrigada a todos que estão na nossa live, que aceitaram o nosso convite, estão nos vendo ainda, e vamos ao sorteio. Muito obrigada. Então, para encerrar, eu agradeço a todos aqueles que estão com a gente, conectados com a gente nessa live. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Edson, ao Flávio, e, claro, né, a Alma e a Eliane pela oportunidade. E dia 4, próximo sábado, a gente vai estar junto aqui, né, na nossa região, em Presidente Venceslau, para fazer o lançamento oficial lá na Associação Venceslauense de Letras, Academia Venceslauense de Letras, com a presença da professora Aldora, a qual a gente sente muito a não participação, mas agradece também por ela ter tido esse cuidado, esse carinho em participar, ainda que seja com vídeo. Ok? Ok. Vamos lá para o sorteio? Já Vamos. deu tempo de todo mundo escrever. Vamos lá. Vou sortear aqui, pessoal. Sem olhar. Pan. Só tem esse nome. Pan. Então, Pan, exatamente. Ela escreveu aqui para a gente, parabéns pelo excelente trabalho. A foto dela, está ela aqui com uma pessoa. Então, Pan, é o seguinte, você aí, escreva para a gente no nosso e-mail, alemãesbessarábios@gmail.com, tá? Alemãesbessarábios, com 2 S, sem acento nenhum, tudo junto. Escreva para a gente e daí a gente combina como que a gente entrega o seu livro, tá bom? Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns.
Falou então, gente. Muito obrigado, viu, por estarem sintonizados com a gente, aos dois cônsules. A gente sabe que a agenda de vocês muitas vezes é dificultosa para poder estar disponível para a gente fazer isso, né? Até porque também vocês têm seus compromissos, além de profissionais, os compromissos familiares. Nós estamos no sábado à tarde, né? Mas é muito gratificante poder ter participado com vocês e conhecê-los. Manda depois para mim os vinhos, viu, Flávio? Eu quero saber dos vinhos. Não podemos esquecer dos vinhos romenos também, né? Fazer uma ressalva. Vinhos romenos muito bons também. Depois que terminar, eu vou saborear as fatias húngaras, falou? Tá bom. Tchau, Um abraço, tchau. Obrigado. Coração, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Muito obrigada. Um prazer. Tchau. Tchau. Tchau.